Moçada, estamos aqui, Scott e eu, para apresentar mais uma daquelas aulas da nossa plataforma que os dois contribuem para que a gente possa vencer o que a habilidade pede, tá? Então eu vou com você na câmera 2 e vou dizer o seguinte. Vocês tiveram uma aula da apresentação da competência 1, o Scott e Mal. Tiveram uma aula da habilidade 4 com o Scott e Mal. Tiveram uma aula da apresentação da competência 2 com os dois. E agora na habilidade 7. A habilidade 7, ela pede para nós, em seguida aparece para vocês aí, mas ela pede para nós identificarmos o significado histórico geográfico das relações de poder entre as nações. Significado. Por que brigam? Quem briga? A ideologia utilizada, a estrutura política constituída naquele momento e o objetivo dessas dominações. Como ele pede as relações de poder entre as nações, a gente abandona a coisa de trabalho, relação de poder interna, governo com seu súdito, e vamos pensar de bacana para bacana, de estado para estado, de nação para nação. Então nós vamos trabalhar a segunda habilidade da competência 2, utilizando muito mais do que o normal, história e geografia. Beleza, Scott? É isso aí, assim, quando a gente fala sobre relações internacionais, a gente está falando de como os estados nacionais interagem, né? Lembrando que os estados nacionais podem interagir de várias formas diferentes. Eles podem interagir através de acordos de cooperação comercial, podem interagir belicamente, podem interagir através de um embargo econômico, né? Como vários casos nós temos, né? A guerra Rússia e Ucrânia, houve embargo contra a Rússia, o embargo contra Cuba, né? O embargo contra a África do Sul durante a época do Apartheid. Enfim, é um mecanismo das relações internacionais. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, bom, nós temos dois entes, né? Duas forças que interagem internacionalmente e vão agir de acordo com seus interesses, obviamente. Só que antes disso, a gente precisa entender o que é isso. O que é um Estado nacional, o que é uma nação, o que é, enfim, o conceito de soberania, o que é o conceito de hegemonia. Então tudo isso é muito importante para essa caminhada, tá? Por quê? Porque nem sempre a humanidade se organizou e interagiu através de Estados nacionais. Um Estado-nação é algo relativamente recente. E olha, eu tô falando de 700 anos atrás, tá? 700 anos atrás na história, bom, a gente pode considerar, de certo ponto de vista, que é recente, né? Pensando que nós estamos aqui como Homo sapiens há, sei lá, 150 mil anos, mas quando falamos sobre os estados organizados com instituições interagindo, bom, isso é a partir do final da Idade Média. Então, a primeira coisa, antes da gente falar sobre guerra, antes da gente falar sobre conflito armado, né, de qualquer natureza, antes de falarmos sobre conceito de soberania ou de cooperação internacional, a gente precisa entender primeiro o que é um Estado nacional, né, Mal? E assim, ó, naquela aula que vocês tiveram, que estávamos os dois também, que apresentamos a plataforma, nosso método CVC, como estudar, nós afirmamos para vocês que cada habilidade contribui para a competência. Que é como se fosse degraus que nós vamos chegar no topo de uma escada lá, tá? Na habilidade 9, dessa mesma competência, nós vamos trabalhar organizações socioeconômicas e políticas estruturada em nível local, regional ou global. Ali a gente vai mastigar o que é geopolítica. Agora a gente quer buscar esse significado. De qualquer forma, quais são os conceitos estruturantes? Vamos lá. Conceito de Estado, isso está mastigado para vocês. Na habilidade 9 a gente trabalha o conceito pontual, mas o Estado tem soberania. O Estado tem que ter um território, tem que ter um povo e tem que ter instituições que legitimem. O Brasil tem o Congresso Nacional, tem o Legislativo, o Executivo, autarquias. Tudo isso a gente mastiga. Tem uma forma de governo, um sistema de governo, um regime de governo. Isso é um Estado. Uma coisa só, porque o Estado, gente, ele é diferente de governo. Isso é algo que a gente aprofunda na habilidade 9, mas o Estado, ele é longo prazo. Eles são nossas instituições que estão consolidadas, que, né, pensa só, né, no caso do Estado brasileiro, ele data da independência do Brasil, desde 1822, a Constituição de 1924, a construção desse Estado, né, da sua organização militar, a defesa de um certo território. O Estado é longo prazo.
Tá? Então, o Estado são esse conjunto de forças operando sobre um território e que tem uma temporalidade de longa duração. Tá? Governo é algo transitório. Governo troca a cada 4 anos. Né? Governo é como as forças políticas lideram ou não o Estado, né? Tem o controle ou não das ferramentas do Estado. Então nós temos um presidente dentro de um partido, ele é do executivo. Bom, este governo terá posse, né, ou vai temporariamente, das instituições do Estado. Bom, vai trocar o governo? Bom, vai ser outras forças políticas que terão controle das mesmas instituições. Por isso que é importante dividir o que é governo e o que é Estado. O Estado é histórico, o Estado tem uma longa temporalidade, o Estado é um conjunto de forças operando num território, tá? Então, por isso que é importante também essa relação com a geografia, porque Estado está obviamente ligado a um território. E quando o cara fala em política de Estado, tá falando de algo mais duradouro, mais estável. O SUS é uma política de Estado, tá na Constituição. O Enem? O Enem é uma política de Estado. Então qualquer governo que tiver não pode rasgar o Enem. Depende de votação, do novo arranjo de forças, de mudar a Carta Constitucional para poder. Política de Estado é uma política duradoura, não é fácil mudar. Política de governo trocou Bolsonaro, Lula não sei o que, e assim por diante. Ou Dilma, Temer, mudou. Talvez o governo mude a sua política, tá? O Thiago pontuou muito bem. O que mais? O segundo conceito é nação. Né? Nação, moçada, transcende o Estado. Por exemplo, os caras diziam que a maior nação sem pátria do planeta, até 48, era o Estado de Israel. Nação envolve cultura, língua, religião, similaridade. Por exemplo, hoje a maior nação sem pátria do mundo são os curdos. Nação não tem a ver com nacionalismo. Nação tem a ver com história. Imagina, quando é que o Estado de Israel vai ser o Estado dos judeus? A partir de 48. Mas desde quando os judeus estão há 5.000 anos, já a data deles. Então, fala, Thiago. E é importante que vocês acabaram de passar pela competência 1, onde nós falamos sobre identidade, onde nós falamos de identidade nacional, onde nós falamos da importância da cultura, da língua, do patrimônio, na construção dessa nação. As nações são construídas através de uma série de ferramentas culturais, linguísticas, ao longo do tempo. Né? Então, a nação tem a ver com essa lógica de pertencimento, de uma identidade compartilhada, que envolve língua, que envolve cultura, que envolve um monte de coisa. Olha só, o Estado alemão data de 1871, 70, né? Quando a unificação da Alemanha. E o Estado brasileiro de 1822. Então, o Estado brasileiro ele é mais antigo, bem mais antigo que o Estado alemão. Bem não, mas 50, 60 anos. Já a nação alemã, a gente pode datar de antes, com uma unidade linguística. Vai entender 39 reinos e tal. Bem, nacionalismo é um conceito criado, vou usar essa expressão, no século XIX. Nacionalismo serve para fazer a guerra. Nacionalismo é um conceito ideológico que diz, eu sou melhor que tu porque eu sou francês, que eu uso a cor na minha bandeira, azul, vermelha, branca. E tu é pior do que eu, porque tu usa a cor verde ou a cor amarela, e assim por diante. O nacionalismo, ele é plantado, ele transcende classes sociais, ele transcende contradições internas. Todos nós somos brasileiros e vamos torcer para a seleção brasileira do Neymar, do Dunga, seja de quem for. Isso é o nacionalismo. É uma ideologia constituída no século XIX que vai ser, talvez, os principais pilares dos países se organizam no contexto da Primeira Guerra Mundial. E aí é importante dizer o seguinte, tá? Até a Revolução Francesa não existia a ideia de nacionalismo. Até a Revolução Francesa não existia essa ideia de que eu pertenço a este país, a esta coletividade, né? Eu me orgulho da minha origem, né? Com a minha pátria, etc. Isso não existia. As pessoas eram muito mais ligadas às suas cidades, a seus vilarejos, suas identificações eram muito mais ligadas ao que hoje a gente chamaria de nativismo do que uma ideia de nacionalismo. O nacionalismo nasce com a Revolução Francesa, então tem uma bandeira, tem um hino, tem uma lógica, né, enfim, identitária, de pertencimento, e o nacionalismo vai ganhando nuances e vai transitando entre ideias de esquerda, de direita, ao longo dos anos. No século XIX, muito associado, e hoje também, às pautas mais à direita.
esquerda, porque, claro, a esquerda com uma pauta muito internacionalista, né? Lá no Manifesto Comunista, Marx dizia: operários de todo o mundo, univos, né? Não há pátria, o que há são classes sociais. Então, a esquerda muito ligada a uma lógica internacional, qual é a reação da direita? Não, o operário francês é uma coisa, o operário alemão é outra. Há muitas diferenças entre nós. Então, no primeiro momento, o nacionalismo é muito cooptado pela uma ideologia ligada à direita. Depois vai mudar com as revoluções, a Revolução Russa, a Revolução Cubana. A esquerda também vai se apropriar aos ícones da pátria, aos símbolos da bandeira, aos heróis, etc., e construir uma linguagem nacionalista à esquerda. Eu só queria trazer uma coisa. A gente sempre identifica o nacionalismo, hoje em dia principalmente, dentro dos discursos da extrema-direita. Está muito associado a isso no mundo inteiro. Extrema-direita norte-americana, italiana, brasileira. Dialoga com patriotismo, né? Dialoga com uma ideia de patriotismo, até de xenofobia e de superioridade. Porém, o Enem ele pode jogar com outro lugar. Ele pode jogar com a ideia de nacionalismo mais ligado a uma identificação de civismo, né? Ou seja, eu estou engajado a uma coletividade. Então, eu sou patriota, logo eu defendo a Amazônia. Eu sou patriota, logo eu defendo o SUS. Eu sou patriota, logo eu defendo as pautas dos povos originários. Há também uma possibilidade de um nacionalismo mais cívico e não tão bélico, diversionista, né, divisivo, como um nacionalismo mais ligado à extrema-direita. O Enem pode jogar com esse conceito de nacionalismo. Lembrando, a Primeira Guerra Mundial basicamente é motivada por essa ideologia, o nacionalismo. Mal, soberania. Eu vou tentar estabelecer um paralelo, uma metáfora aqui pra gente entender a soberania. O teu sonho é fazer o teu curso superior, é não ter que pedir uma grana pro teu pai, pra quem quer que tu te socorra pra pagar o cursinho, pagar a mensalidade da plataforma, pra poder botar uma grana no carro que também não é teu, tu depende de alguém. Ser soberano é dizer o seguinte: as leis quem faz sou eu. Ninguém tem ingerência sobre a minha economia. Ser soberano é: eu me basto. Eu vou me relacionar com os outros, vou ter que acordar, vou ter que ceder, mas dentro da minha casa quem manda sou eu. Já ouviu essa frase? Quer mandar em ti, vai trabalhar e vai ganhar o teu dinheiro. Soberania é isso. Quem é soberano tem leis feitas por ele, pelas suas instituições, pelo seu Congresso Nacional, pela sua Constituinte. Quem é soberano não depende economicamente de ninguém. Pode ser um país pobre que tem que negociar em condições precárias, mas isso é ser soberanos. E aí, Tiagão, pode tirar da tela, olha só. O conceito de soberania é fundamental nas questões. Questões da habilidade 7, daqui a pouco fala sobre os blocos da Guerra Fria. Aí vai dizer que a União Soviética tinha uma grande ingerência em Cuba, né? E aí vai dizer nesse sentido, há um enfraquecimento da soberania por causa da influência da potência. Pode falar sobre, por exemplo, a intervenção dos Estados Unidos no golpe militar no Brasil ou no Chile, e aí vai usar o conceito de soberania. Há uma violação da soberania do Chile ou do Brasil quando os Estados Unidos interfere nesses países. Então, o conceito de soberania, às vezes, está no gabarito. Porque se a gente está falando de relações internacionais, a gente tem que falar sobre como essas forças, esses estados, vão agindo entre si e tentando se impor, e fazendo alianças, e colocando como condições a manutenção da soberania, né? Eu vou fazer um acordo com a China. Mas a China diz, eu quero ter acesso à Amazônia. E o Brasil diz, não, porque isso aí vai violar a nossa soberania. Tô dando um exemplo hipotético. Pega a China, o que acontece hoje foi questão do Enem. Hoje, com os países africanos, Moçambique, por exemplo, Gana, por exemplo, a China mete grana. E mete grana direto na produção. Esse dinheiro que a China mete é um comprometimento dos países africanos produzirem para a China, mandarem recursos minerais para a China, recursos naturais, petróleo, no caso de Angola e entre outros. E aí como é que fica quando um partido se opor a isso, entrar no poder, vai ficar no poder, não vai ter boicote, vai ter embargo. Então o conceito de soberania é fundamental. Relaciona a soberania com o soberano. Lá atrás, temos o rei, o soberano, né? Manda e não pede. Hegemonia, Mal. Hegemonia é quando eu tenho a preponderância sobre os demais. Ser hegemônico
dar as cartas. Ser hegemônico é traçar os rumos da política internacional. Ser hegemônico é chegar num G20 da vida, chegar numa reunião dos BRICS e dizer, olha, botar pra fora e dizer, é eu que mando nesse negócio aqui. As regras são essas, e porque eu tenho a economia, porque eu tenho um exército, mas porque eu tenho tecnologia, eu tenho bomba atômica, talvez tenha que me obedecer. Hegemônico é aquele que se faz respeitar, e o questionamento é bem pequenininho. E o último conceito aqui, que é, na verdade, a área do conhecimento que a gente trata na habilidade 7, que é relações internacionais. Quer dizer, como que as nações interagem dentro desse mosaico todo, do mundo bipolar, do mundo multipolar, né? Como as relações metrópole e colônia, quer dizer, como que isso tudo interage através de acordos, através de embargos, através de conflitos, né? Através de cooperações, através de formação de blocos econômicos. Então, a área do conhecimento das humanas na H7 é relações internacionais. Qual é o país que é totalmente soberano? Qual é o país que tem hegemonia plena? Não, se faz respeitar. Eles faz temer, mas não obrigatoriamente. Tira a relação dos Estados Unidos com os demais países do mundo, eles não têm mercado. Eles também não têm matéria-prima. E talvez não tenham mão de obra muito barata quando eles precisam liberar a entrada dos ticanos lá para trabalhar em condições quase análogas à escravidão. Mas o Japão tem tecnologia, mas não tem petróleo, não tem matéria-prima, não tem minério de ferro, precisa importar de nós. Imagina a dificuldade que é tu exportar o que sobra e importar o que tu precisa. É claro que o teu produto vai valer sempre mais na tua concepção, e o produtor tem que valer menos. Quem dá o valor a tudo isso? De que forma se dão essas relações comerciais, econômicas, políticas? De que forma tu constrói, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU? Porque 5 países e não mais, hoje o Brasil, a Alemanha, a Índia e mais, querem acessar, querem fazer parte dos membros permanentes. Então, relações internacionais é uma coisa muito delicada. E eu pediria a vocês que não adotassem mocinho e bandido. O bandido de ontem é o mocinho de hoje. Olha o namoro da China com a Rússia. Teve um tempo lá nos anos 60 que romperam, né? Olha o relacionamento do governo agora, esse Trump que foi, né, eleito e tal, lá atrás, ver o que vai acontecer nos próximos anos. Olha o relacionamento desse cara com a Rússia, com Putin, presidente da Rússia lá numa época também. Ou seja, relações internacionais é um jogo de xadrez. Eu avanço aqui, eu permito que tu avance lá, sabe? É muito dedo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai transitar por vários momentos na história onde os estados entraram em algum tipo de relação, cooperando, em conflito, explorando outros territórios. E aí, não adianta. O primeiro ponto é a Idade Moderna. Por que a Idade Moderna é o primeiro? Porque é o primeiro momento na história que nós temos nações organizadas com instituições sólidas, né? Ou seja, quando nós temos estados nacionais centralizados. E aqui é o seguinte, cada país vai ter uma história particular. Como que nasce o Estado português? Como que nasce o Estado inglês, alemão, francês, norte-americano, brasileiro, argentino? Cada país tem sua particularidade. Nós, obviamente, não vamos falar de cada uma das particularidades, tá? Por quê? Porque seria perder tempo, porque nunca vai aparecer. Agora, a gente precisa entender que em tempos diferentes, nós temos estados protagonistas diferentes, em conflitos muito específicos, com interesses também bastante específicos e que vão mudando ao longo da história. Então, a Idade Moderna, o ponto de partida, vai de 1453, a tomada de Constantinopla, que de certa forma acaba forçando a expansão marítima, até a Revolução Francesa, 1789. A Idade Moderna é uma idade de transição. Tá? Por quê? Porque nós temos aspectos ainda feudais, que é o Estado absolutista, né? Rei, nobreza, clero, cheio de privilégios. E a gente tem já a burguesia, controlando, explorando, liderando, né? Fazendo o comércio todo acontecer, até que a Revolução Francesa, né? A burguesia assume, derrubando as monarquias absolutistas, né? Primeiro da França, depois uma onda europeia. Mal. Pensar o seguinte, moçada, que a Europa Ocidental, e também existem vários feudalismos, né? A Europa Ocidental está falida. Não tem mais como dividir as terras, não tem mais... ninguém respeita ninguém, virou um grande caos. E aí vem a necessidade de centralizar
começa a surgir a burguesia lentamente de centralizar a política. A centralização política, o absolutismo, a monarquia absolutista, ela surge como uma alternativa para manter privilégios feudais. A nobreza de Portugal e logo a seguir da Espanha, Revolução de Avis e Reino de Castela, vai fazer com que esses dois primeiros estados nacionais aconteçam na Europa Ocidental. Essas burguesias se antenam mais cedo, fazem um pacto com a nobreza e cria uma forma... Lembra que o feudalismo é a descentralização do poder político, a descentralização do poder econômico, a descentralização do poder jurídico, as relações de suzerania e vassalagem, eu posso mandar em alguém e alguém vai mandar em mim. A monetarização, ela começa a se manifestar já na Baixa Idade Média, mas ela não existia no auge disso tudo. As relações de troca, excessiva cobrança de tributos, a produção é rural, a pesquisa não existe quase, a ciência é abandonada. Aí surge o Renascimento, a reforma comercial, a reforma religiosa, desculpem, a reforma também do comércio, que é mais? O racionalismo, o antropocentrismo, os estados nacionais centralizados. E agora quem manda? Quem manda é a nobreza, não é mais o clero. Não, eu vou deixar de lado um pouco essa religião e eu faço um pacto com a burguesia. A burguesia vai sustentar, de certa forma, o rei e vai manter os privilégios feudais. Bom, de que maneira? Vejam, né? Eu centralizo a economia, eu centralizo a justiça. Na figura do rei, eu centralizo o poder político. E a partir de agora, eu vou criar um sistema econômico chamado mercantilismo. Um pacto colonial. A expansão ultramarina, a busca de produtos exóticos, a saída para mares quentes, olha só, as grandes rotas comerciais, a ideologia utilizada é o cristianismo. Eu vou buscar pau-brasil, quem sabe futuramente cana-de-açúcar, em alguns casos o metalismo, ouro, prata, mas cravo, canela, cominho, noz moscada, caminho para as Índias lá. As grandes navegações, vai aparecer em seguida... É isso, a gente entender que nas navegações, Portugal e Espanha são os estados protagonistas, né? Então, pode botar na tela aí, Tiagão. Portugal e Espanha, os estados protagonistas, são os primeiros a navegarem porque são os primeiros a se formarem. Há uma relação direta entre a formação dos estados nacionais e as navegações. Só navega quem tem estado formado. Qual é a economia que circula no mundo? Qual é o nome que a gente dá a esse modelo capitalista de exploração de colônias, escravidão? É mercantilismo. O rei, né, faz uma intervenção na economia e há uma balança comercial favorável, a exploração de minérios. O mercantilismo é o nome que a gente dá ao capitalismo nessa fase aqui das navegações, tá? A luta pelo monopólio comercial, etc. E a gente tem como símbolo disso o Tratado de Tordesilhas. Por quê? O Tratado de Tordesilhas é uma relação entre dois estados. Portugal e Espanha, protagonistas das navegações e da colonização da América, fazem um acordo dividindo o território inteiro, na verdade é o mundo todo entre si. Olha o que significa isso, moçada. Que Portugal, em seguida Inglaterra e França também vão dividir o mundo. Depois Estados Unidos e União Soviética. Hoje China e Estados Unidos, sabe? A sua maneira, dentro de mecanismos mais recentes, mais atuais, mais contemporâneos. Mas dois grandes estados-nações, com fundamento cristão, com investimento em tecnologia, e bússola, astrolábio, e caravelas, e grandes navegações, e busca de riqueza, esses caras vão dividir o mundo com duas linhas, dois meridianos. Um que passa para a cidade de Laguna aqui, ou próximo à Laguna, e o outro, e olha, isso é 1494, se não me engano, 1994. E a outra linha vai até as Ilhas Molucas, que deixavam parte das ilhas do sul da Ásia e também parte da Índia na propriedade portuguesa ou na posse portuguesa. Olha o poder desses dois países de dividir o mundo em 180 graus, exagerando para cada um deles. Por fim, quando um burguês te diz que não gosta do Estado, que o Estado atrapalha, ele está faltando com a história.
A burguesia só conseguiu ascender a condição que ascendeu e que tem hoje, porque um dia ela pegou o Estado e disse: Estado, eu vou investir em ti e tu trabalha para mim. Utilizou-se do Estado e o Estado utilizou-se da burguesia. Uma relação quase espúria, uma relação muito estreita entre a burguesia, marginal na época, e a nobreza que representava, através da monarquia, o poder pleno nesse período. E aí a gente tem uma pia aqui, só para vocês terem uma ideia da expansão marítima, tá? Lembrando que França, Inglaterra, Holanda, que também serão nações navegadoras importantes, elas navegam depois, elas navegam mais atrasadas, né? Percebam que a gente tem aqui, né, algumas viagens, né? Peraí que deu uma travadinha aqui. A gente tem aqui algumas viagens de Portugal, e Espanha, né? São as principais aqui, estão marcadas, e elas são as viagens mais importantes, tá? Percebam como isso faz um contato do mundo inteiro, né? Chega até o Japão, Filipinas, passa pela Patagônia, chega até o Caribe. Então essas viagens aqui de portugueses e de espanhóis são viagens que mudaram a história humana de forma irreversível, né? Então esses estados que se formaram primeiro vão navegar primeiro. Já Portugal, Holanda e França navegam depois. E quando vão navegar... Inglaterra. O mundo está dividido. Eles vão discordar desse protagonismo entre Portugal e Espanha, né? Então quem tinha hegemonia nesse período? Portugal e Espanha. Quem era soberano? Portugal e Espanha. Os demais estão correndo atrás e talvez por isso... Tem um historiador que diz que Portugal e Espanha são os filhos pródigos da história. Então, bastava eu estalar o dedo que eu tinha ouro, que eu tinha pau-brasil, que eu mandava plantar cana-de-açúcar, que eu vou extrair riqueza da África, que eu tenho escravo, quanto bem entender, eu tenho arma, eu tenho pólvora, eu tenho a navegação, eu tenho controle, eu tenho exército. Os dois que largaram antes. E talvez por ter essa vantagem histórica, ou na época de partirem antes para o Estado Nacional Centralizado se estruturarem, eles vão ficar na poeira logo em seguida, quando outros vão ter que fazer por si, porque o mundo não era deles. Pode ver que o Thiago mostrou para vocês o mapa ali, as linhas partem todas da Península Ibérica, ó. Não sai nada da Inglaterra, nada da Holanda, nada da França, nada da Alemanha, que nem existe ainda, sai dali. Lembrando só para finalizar a Idade Moderna aqui, que assim, gente, a Idade Moderna não é só navegações, tá? Nas relações internacionais. A gente vai ter conflitos, várias guerras religiosas, por exemplo, né? Como a Guerra dos 30 Anos. No final da Idade Moderna, no século XVIII, XVII, que a gente começa a ter esse conceito de soberania e de relações internacionais, né, acontecendo de fato, né? Com o Tratado de Westfália, onde agora sim os estados começam a agir entre si, não de modo bélico, né, apenas, mas também entendendo que é possível, né, interagir com entes de longo prazo, né? Não uma interação entre reis, mas uma interação entre estados nacionais. Isso muda completamente a história. Então é o marco inicial, né, o Tratado de Westfália, ainda na Idade Moderna, que essas relações de poder começam a acontecer. Isso tem muito a ver com as guerras religiosas de protestantes e católicos que varrem a Europa no século XVI e no século XVII. A gente chama esse primeiro período de pré-capitalismo, capitalismo comercial, te liga nisso, ou acumulação primitiva de capital. Então até a primeira Revolução Industrial, até 1750, isso não é por decreto, né, aproximadamente, até a Revolução Francesa, até as revoluções burguesas, o capitalismo é um capitalismo comercial. Eu vou me apropriar da tua riqueza, talvez da tua produção agrícola, talvez do teu minério, talvez do teu recurso, e vou vender ele. Eu vou comprar por um valor, famosa divisão internacional do trabalho, a clássica, que vai mudar em seguida. Legal? Então é através do comércio, de atividades agrícolas, até de um artesanato precário, que as coisas acontecem. Ainda não existe parques fabris, ainda não existe uma burguesia fortalecida, como vai passar a acontecer a partir desse, lá para os 1700 e alguma coisa. E avançando então, com as revoluções francesa e a Revolução Industrial, a gente
passa de fase, né? Mas a gente entra na idade contemporânea. Aqui vocês vão perceber que a gente dividiu em contemporânea 1 e contemporânea 2. Por quê? Porque a contemporânea 1, ela vai da Revolução Francesa até a Primeira Guerra Mundial. Então essa é a fase da consolidação do capitalismo burguês, a consolidação da Revolução Industrial, a consolidação do liberalismo, né? A gente tem agora, então, um capitalismo moderno, com a indústria, com tecnologia, e isso vai mudar, obviamente, as relações entre as nações, né? A Revolução Francesa, ela vai contaminar vários países da Europa, a Revolução Francesa desemboca no Napoleão, o Napoleão é um desorganizador do absolutismo europeu, ele invade a Península Ibérica, ele invade o Sacro Império Romano Germânico, ele invade a Áustria, ele invade os Países Baixos, ele vai, né, desorganizando as estruturas absolutistas da Europa, né, dando origem a um novo mundo, né? Esse novo mundo é um mundo burguês, capitalista, liberal, cheio de contradições e, obviamente, com outras interações entre os países, né? Nós temos, depois do Napoleão, diminui consideravelmente as guerras, mas começamos a ter outro tipo de interação, que é a interação colonialista, neocolonialista, né, de imposição dessas potências, principalmente Inglaterra e França, sobre os outros continentes, né? É a fase do imperialismo do século XIX se impondo, né, na África e também na Ásia, mal. É interessante porque enquanto a burguesia não existe, a burguesia é uma classe marginal, uma classe periférica, uma classe... é no sentido de que ela não tinha poder político, que também não tinha poder econômico, tudo estava na mão da nobreza. Só que de tanto a burguesia se relacionar, sustentar e ser sustentada por ações do Estado, a burguesia cresceu. E a burguesia não quer mais essa relação, não precisa mais dessa relação. Ela vai romper com o absolutismo, vai romper com as monarquias. E aí, moçada, vem as revoluções burguesas, não com o caráter do mercantilismo. O mercantilismo é revolucionário. Se eu pegar o período feudal. Agora, Adam Smith, David Ricardo, Malthus e outros tantos vão surgir com uma ideia. A ideia é que o Estado não tem... E vejam como tem algo de revolucionário nisso. O Estado não tem que mandar. Ninguém nasceu escravo, nenhuma nação nasceu colônia. Todos somos livres para construir a nossa liberdade cada vez mais. Então o liberalismo vem romper com esse namoro, essa relação, eu repito a palavra, espúria entre a nobreza e a burguesia. As revoluções burguesas, lá na Revolução Gloriosa, primeiro na Inglaterra, 1600 alguma coisa, depois a Revolução Norte-Americana, a Guerra da Independência, e depois a Revolução Francesa vem sacramentar o liberalismo e o rompimento da burguesia com o absoluto. Tanto é que os Luizinhos vão perder pescoço na França, né? É isso. E aí, com essa consolidação, o capitalismo chega num auge, né, na segunda metade do século XIX, que começa a dar problemas. Né? O capitalismo bate num teto, onde uma superprodução começa a afetar o lucro, onde a possibilidade de expansão da indústria e a possibilidade de expansão do capitalismo chega num limite. E aí, qual é a saída encontrada para isso? É englobar outros territórios, dominar outros territórios, se impor sobre outros territórios. É necessário buscar mercados, é necessário explorar a mão de obra, é necessário abrir novos mercados e é necessário, sobretudo, né, dividir o mundo entre as potências, e a desculpa será civilizar esses territórios. E aí nós estamos falando da Conferência de Berlim em 1885, né, irmão? A grande crise capitalista de 1873, que é pouco comentada nas escolas, nos livros. A gente fala muito de 29, né, cara? 29, superprodução. Mas existia uma outra crise de superprodução que parece que a burguesia não aprendeu com ela. Foi em 1873. Está no contexto da segunda grande revolução industrial e a expansão dos parques fabris e também da produtividade desses parques em direção a outras longitudes. A primeira revolução industrial é Inglaterra e França, vamos ficar por aí. Na segunda é Bélgica, é Holanda, é Alemanha, depois de 1870, é a Itália, 1871, algo assim. Mas também vai até o Japão, até a Rússia, moscovita, Estados Unidos. Mais países produzem. Maior a produção. Cara, eu sufoco o mercado. O valor do produto é pequeno, eu começo a disputar mercado contigo. A Europa não atende mais essas potências capitalistas extremamente industrializadas. Onde é que eu vou buscar mercado, matéria-prima? Eu vou buscar na África, na Ásia, de forma mais direta. O neocolonialismo, a partilha da África
e a partilha da Ásia. A gente tem no mapa aqui, ó, gente, dá pra ver, né? Só pra vocês terem uma ideia, tá? Pensa que o que tá numa cor mais esverdeada é o território francês, tá? Olha só, essa parte da África Ocidental, o Gabão, Madagascar, vamos aqui pra Indochina, né? E aí já o que tá rosa é inglês. Já aqui o sul da África, Egito, Sudão, olha a Índia, parte do Oriente Médio, chegamos à Austrália, Nova Zelândia. Então, o mundo é dividido entre essas potências. Percebam que as divisões são sempre muito, né, desrespeitando o contexto local. Então, uma questão clássica de vestibular, clássica, é mostrar esse mapa aqui, tá? Vai mostrar esse mapa que é o mapa da divisão da África, que vai ajudar a compor o mapa político da África contemporânea. E aí coloca do lado um mapa das sociedades locais. E é completamente... das nações locais. Completamente diferente. Muito mais recortado, muito mais múltiplo. Ou seja, quando, né, a Bélgica combina com a França de fazer essa fronteira aqui, ó, Congo Belga e Gabão, eles vão desconsiderar a história desses países. Eles vão colocar ali nações rivais, nações diferentes, nações que não, né, disputavam territórios, né, nações que não se davam bem, colocaram no mesmo lugar. E separaram nações que tinham afinidades, que tinham laços culturais, o que obviamente vai trazer uma imensa de uma instabilidade. Qualquer aulinha de geometria plana te ensina a calcular a área dos países da África. São linhas retas, descomprometidas com o histórico, com as nações, com as culturas ali estabelecidas. E mais, observem que Portugal, já que tá a cor de Portugal, tá cinzinha. O que eu enxergo aí? Angola e Moçambique. Mas Portugal não era o dono do mundo? Era! Vacilou, magrão. Olha a Espanha, a cor amarelinha, lá na curva do Golfo da Guiné, o Thiago mostrou vocês aí. E também Saara Ocidental, aquela região ali ficou com a Espanha. As duas burguesias que partem no primeiro momento se enobretizaram. Já ouviu essa expressão, Tiago? Uhum. Eu pensei que eu tinha criado. Enobreceram, né? Enobretizaram. E as burguesias que levaram mais tempo para surgir, elas vão correr atrás da máquina, vão fazer a Revolução Industrial, as revoluções burguesas, vão criar parlamentos, vão discutir, vão aprender a criar relações internacionais, geopolítica interna. E aí, meu velho, ninguém segura Inglaterra, França e outros que vão surgir logo a seguir. A gente toma cuidado de falar de um documento, por exemplo, a Conferência de Berlim, mostrar um mapa, mostrar o Tratado de Tordesilhas e o mapa das grandes navegações. Um documento, um mapa que sustenta 200, 300 anos de história. O nosso objetivo aqui é fazer um corte transversal na história da humanidade, resgatar para vocês cada momento. O Thiago ia mostrar agora. Dá uma olhada nessa imagem aqui do lado, tá? Como é que as nações imperialistas justificam o domínio sobre os territórios, né, desses povos? Como é que Estados Unidos justifica o domínio sobre populações caribenhas ou orientais, como o caso das Filipinas? Como que a Inglaterra justifica o domínio sobre nações africanas, árabes, indianas? Bom, a justificativa, tá aqui a expressão em inglês, the white man's burden, é o fardo do homem branco. Então o homem branco carrega um fardo. Qual é o fardo? Civilizar esses bárbaros. Então tem aqui os Estados Unidos carregando, né, populações aqui bastante caricatas, né, selvagens, seriam cubanos, filipinos, africanos, num caminho tortuoso. Os ingleses ali na frente também, né? Os ingleses carregando indianos, africanos, muçulmanos, num caminho cheio de pedras, cheio de desafios, até chegar lá na riqueza, até chegar no progresso, no desenvolvimento. Então, esse tipo de imagem é uma imagem que mostra
que justificativa essas potências se utilizaram para poder fazer o que fizeram. Aí então me dizer assim, mas eles não acreditavam nisso? Gente, é óbvio que acreditavam. De certa forma, ainda acreditam. É óbvio que esses países no século XIX, que tentavam justificar o racismo utilizando uma pseudociência, que tentavam se impor no mundo através, né, de um discurso de superioridade racial, é claro que eles acreditavam nisso. É claro que acreditavam que imagina a Bélgica, chega lá no Congo e pratica todo tipo de barbárie e há um genocídio que chega a matar 10 milhões de pessoas lá, mas vai dizer, não, nós estamos civilizando aquele povo é bárbaro, ele precisa de uma ferrovia, ele precisa de luz elétrica, ele precisa saber falar minha língua, né? Então há uma justificativa que a gente chama de missão civilizadora, tá? Que é essa justificativa que essas nações se colocaram a si mesmas, né? Esse objetivo colocado a si mesmas para poder dominar, explorar, né? E obviamente tomar as riquezas dessas locais. Se na Idade Moderna o cristianismo, a cruz, o senhor aquele barbudão e o magrão aquele da cruz que vieram pra sabe? Tudo que tu acreditava sobre religião aqui no Brasil, os originais, tem que colocar no lixo, que agora tem um senhor único, um Deus, sabe? O monoteísmo e tudo mais. Agora, moçada, é a civilidade. Agora é a ciência. Agora é a organização. Mas nós não vamos longe, tá? Tem presidentes da República aí que dizem o seguinte, que o índio é um vagabundo. Tem que aprender a trabalhar. Tem que, sabe, que não vale nem o que come. Para não dizer outra coisa. Nós, aqui do Sul, eu me incluo, não no pensamento, mas enquanto parte de uma federação, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, nos achamos os donos do Brasil. Nós somos mais cultos. Vocês tiveram uma aula sobre cultura. Muitas aulas de cultura. E um grande etnocentrismo, que o nordestino é um preguiçoso, não sabe votar, nordestino é analfabeto, é um desdentado, só vale a sua beleza natural, olha o povinho bunda que colocaram lá, quer dizer, umas atrocidades. Vem aí uma questão de racismo, vem uma questão de cultura, que não é cultura, é forjado, mas um grande preconceito com relação aos semelhantes. Se hoje nós temos essa consciência, ou essa absurda verdade, imagina nessa época aqui, né? Então tem essa próxima imagem também que mostra de outra forma, né? A gente tem aqui desse lado, né, do lado esquerdo aí, o tio Sam, a figura que simboliza os Estados Unidos, né? Ele tá num carro, o carro do progresso, vou dar um zoom aqui, ó. É o carro do progresso, é o carro da civilização, ali tem um bonde, ali tem algodão, ali tem luz elétrica, ali tem, né, o trem, livro didático, né? E aí uma metralhadora, né? A força, se necessária, se tiver que usar a força, usaremos. Tá num penhasco e lá do outro lado, né? Um chinês sobre um dragão, 400 milhões de bárbaros, né? E aí escrito aqui embaixo, someone must back up. Alguém vai ter que recuar. Alguém vai recuar. Quem vai recuar? A civilização ou a barbárie? Né? Então esse tipo de ideia é uma ideia que justifica o imperialismo, que organiza as mentalidades, que conforta o primeiro mundo, né? No sentido de que não, nós temos que ir lá conquistar aquele território precisa ser conquistado por uma civilização superior, por um povo mais desenvolvido, com mais tecnologia, né? Vamos abrir esse mercado para poder inclusive salvar aquelas pessoas do atraso, tá? Mas é óbvio que isso por trás esconde uma série de relações de poder e de interesses, né? E como esse preconceito faz presente hoje ainda, né, cara? Como a gente não rompe com a história facilmente. O que pensamos sobre os chineses? Qual é a ideia do Ocidente sobre os caras que vivem lá? A pandemia, toda a história do vírus chinês. Veio de lá, foi criado pelos chineses, e essas fake que andam por aí, e defendida por déspotas que tentaram mandar nesse país já de longa data, né? Olha só, então na Idade Contemporânea a gente tem outras relações de poder. Qual é que a gente destacou aqui? A partilha da África, o imperialismo, né? Mas também tem que lembrar que as nações colaboravam através de tratados econômicos, de acordos, elas faziam, né, enfim, cooperações, conflitos. A Guerra de Unificação da Itália envolveu vários países, a Guerra de Unificação da Alemanha envolveu outros países, a França se meteu. Quer dizer, as nações interagem a partir dos seus contextos e por certos interesses. Na Contemporânea 2,
toda aquela rivalidade, toda aquela partilha, ela começa a dar problema. Por quê? Porque algumas nações foram prejudicadas. Teve lá, o caso da Alemanha é o mais clássico. A Alemanha se desenvolveu muito rápido e quando ela partiu para o seu domínio nas colônias, o mundo está dividido. Ela tem poucas colônias. França e Inglaterra é que mandam na contemporânea 1, no século XIX. E aí, bom, essas rivalidades acabam sendo alimentadas ao longo do tempo até que chegam, né, no ápice na Primeira Guerra Mundial, que vai mudar completamente a história humana, né? E a gente vai chamar esse período anterior também de capitalismo financeiro industrial. Por quê? Bem, moçada, se eu não tenho para quem vender meu produto, se eu tive uma crise de superprodução em 1873, eu vou ter que me organizar para conquistar regiões do chamado Terceiro Mundo. Então eu vou partilhar o Oriente Médio, eu vou partilhar a África, mas eu partilho com as potências soberanas. Soberanas mesmo, porque a Alemanha não é soberana ainda. Eu partilho com quem tem hegemonia, com quem tem força. E a Alemanha está correndo atrás da máquina. E a Itália também. Quando se unificam, o que eles querem? Querem território também. Me dá um cantinho desse mundo que vocês dividiram. Não, para ti não. Aí começa uma disputa entre o capitalismo tradicional e os emergentes, que a Itália vai estar desse lado também. A Itália se unifica praticamente no mesmo contexto da Alemanha, né? Estou tentando dizer a vocês que resolveram a questão da crise de superprodução expandindo o mercado, conquistando novos territórios, novas colônias, o neocolonialismo. E o argumento também é o nacionalismo, né? Agora, não é com mais território que tu vai conseguir. Os territórios conquistados, dominados, ou neodominados, né? Agora serão fruto da cobiça de outros países. E nós vamos pro pau. Agora não é mais negociando numa mesa de negociação como se fosse uma pizza. O mundo se tornou pequeno pro capitalismo. Vou pra Lua, não tinha como ir. Vou pra Plutão, não tinha como ir. Então nós vamos brigar. Vem a Primeira Guerra Mundial, a crise do imperialismo. Então a Primeira Guerra Mundial é obviamente uma relação de poder entre as nações, né? E é interessante, porque qual a diferença entre a Primeira Guerra e a Segunda, tá? São muitas, óbvio, de várias naturezas, tá? Mas uma das principais, a Primeira Guerra não dividiu ideologias diferentes. De um lado tu tem o imperialismo capitalista da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, da Rússia. De outro lado, tu tem o imperialismo capitalista da Alemanha, da Itália, do Império Turco-Otomano, né? Então, acaba que na Primeira Guerra, ela é a guerra do capitalismo, ela é a guerra da Revolução Industrial, ela é a guerra do neocolonialismo. Foram décadas e décadas de rivalidades alimentadas até que chega ali. A Primeira Guerra mudou tudo. A Primeira Guerra disparou a Revolução Russa, a Revolução Comunista, que também muda completamente as relações internacionais. Porque agora, pela primeira vez, nós teremos uma experiência do socialismo real. O socialismo deixa de ser uma experiência intelectual, uma experiência política, né, e passa a ser uma experiência política, intelectual e estatal. Real, material, a experiência soviética com a revolução que começa em 17 e vai até 21 com a consolidação da União Soviética em 22, etc. Então a Revolução Russa, ela contaminou vários países, ela muda as relações internacionais completamente. Segundo Eric Hobsbawm, a existência da União Soviética é o maior evento da história do século XX, tá? Porque ela decide o século XX. Ele vai dizer que o Lenin demorou pra vir o nome do Lenin. O Lenin está para o século XX o que o Napoleão está para o século XIX. Figuras que individualmente mudaram a história. Pro bem ou pro mal, não é essa a questão, não é um juízo de valor, mas que a experiência soviética decide o século XX, traz um novo elemento pro capitalismo, e aí vai desembocar, né, no keynesianismo, no estado de bem-estar social, né, ou seja, o capitalismo se liga aqui, bom, se a gente não criar leis trabalhistas, se a gente não criar alguma proteção pro trabalhador, ele vai querer fazer a revolução, e tem até um país forte lá que vai ajudar. Então é necessário a gente dar um panetone no final do ano, é necessário a gente dar um 13º, é necessário a gente criar uma escola pública. A festa da firma com galetinho e levam, né, uma cesta básica. Exato, o capitalismo vai ter que se humanizar para poder se manter vivo. A União Soviética, ela não mexe só na história dos países que passaram
pela experiência socialista. Ela também mexe na história dos países capitalistas, de vários sentidos diferentes. Hobsbawm diz, o Thiago cita que ele diz que o grande acontecimento é a Revolução Russa. Ele diz que é o século XIX, ele vai desde a Revolução Francesa, 1789, até a Revolução Russa, até o fim da Primeira Guerra ali. Então ele está dizendo o seguinte, que não é de 1901 até, começa em 1789 até. Já o século XX, é o breve século XX, começa no fim da Primeira Guerra, com a Revolução Russa e vai até a queda do Muro de Berlim, até 1989. Ou seja, ele dá uma alongada no século XIX e reduz o século XX. Bem, moçada, a primeira crise do capitalismo, tu resolveu dominando novos territórios e transformando em colônias outras regiões. A segunda crise, ela vem em 29, só que a saída não será essa. A segunda crise também é uma crise de superprodução, porque a Europa faliu, os americanos vão produzir cada vez mais para abastecer o continente europeu, que está falido com a Segunda Guerra, com a Primeira Guerra. A guerra acontece na Europa. Não tem um conflito na Pensilvânia, não tem um conflito em Nova York, não tem um conflito da Califórnia, não. O palco de conflito são os países europeus. Então os americanos vão produzir muito para esses países europeus. Os americanos exportam riqueza, produção para a Europa manda dinheiro para os americanos, dinheiro eles tinham, e parte desse dinheiro é emprestado para a Europa sob a forma de vamos reconstruir. Quando chega 29, a Europa se sente reconstruída. E a Europa começa a vender para ela mesma, ou começa a impedir a produção norte-americana de entrar lá. Aí vem a crise. Como é que eu vou resolver essa crise? Eu vou ter que dar um jeito que não mais o imperialismo. E agora a política keynesiana. A política keynesiana é um capitalismo bonzinho. Tem o exemplo da Revolução Russa. A Revolução Russa, no primeiro momento, não tem desemprego e tem creche para as mulheres, para os filhos das mulheres. E a população, os países capitalistas, está cobrando. É só crise, velho. Então, os estados, o Roosevelt e outros mais, o próprio Getúlio Vargas aqui, vão acabar criando políticas públicas como seguro-desemprego, a gente considera hoje, como carteira assinada, como moradia a custo baixo, como atendimento médico que o Estado vai bancar. A política keynesiana ela vem subsidiar, de certa forma, a burguesia mais uma vez. O Estado vai emprestar dinheiro barato, a burguesia vai construir obras, vai gerar emprego, que vai gerar salário, que vai gerar impostos, que vai gerar consumo, e nós vamos abraçado até sei lá quando. E é interessante pensar que isso está tão interligado que a crise de 29, ela altera muito as relações internacionais. Por quê? Porque quando a gente tem o final da Primeira Guerra, a Europa está destruída. Qual é a única força, né, de pé do sistema capitalista? Os Estados Unidos. Então, todo mundo passa a depender, direta ou indiretamente, dos Estados Unidos. Claro, a União Soviética é a única exceção. Se alguma coisa acontecer na União Soviética, já era. A União Soviética desculpa, se alguma coisa acontecer nos Estados Unidos, já era, porque será lá um efeito gigantesco. E é exatamente o que vai acontecer. O caso do nazismo é muito interessante. Por quê? Porque o Partido Nazista surge em 1919, tá? Ali no contexto do Tratado de Versalhes. Quando, né, a França impõe ali um tratado à Alemanha depois da guerra. Até 1929, o Partido Nazista era irrelevante. Era pequeno, tinha poucos adeptos, era um fenômeno extremista do sul da Alemanha, não tinha grandes reverberações. Agora, quando a Alemanha é extremamente afetada pelos Estados Unidos, pela crise de 29, o nazismo passa a ser uma alternativa, o nazismo passa a ser uma realidade. E aí o nazismo ganha muita força. Em 33, Hitler já é eleito e vira, né, enfim, o líder máximo da Alemanha a partir de 34. Então, assim, a crise de 29 afetou todo mundo. No Brasil, acabou levando a ascensão do Vargas. Em vários países da Europa, acabou levando a ascensão do nazifascismo. Então, o que a gente quer falar aqui, gente, é de relações internacionais. A ideia dessa aula não é de explicar cada um desses tópicos aqui, tá? Mas é mostrar como as coisas estão relacionadas, tá? Então, o nazifascismo é um efeito, de certa forma, da Primeira Guerra
e também da crise de 29. E claro, o nazifascismo é que dispara a Segunda Guerra Mundial, né? O Hobsbawm vai dizer, olha, não tem muito como responsabilizar alguém pela Primeira Guerra. Primeira Guerra é um pouco culpa de todo mundo, né? Todas as nações europeias envolvidas acabaram alimentando as rivalidades e o clima bélico até estourar a guerra. A Segunda Guerra já não. A Segunda Guerra ela já tem culpado, sim. Hobsbawm vai dizer que é sim Hitler, é sim o nazismo alemão que acaba levando o mundo à Segunda Guerra Mundial. Então, há um protagonismo aí das causas, a expansão nazista na década de 30. É claro que há toda uma discussão, poderia ter sido freado pelas nações internacionais, havia muitos interesses dos Estados Unidos, da Inglaterra, de que, né, a expansão do nazismo freasse o comunismo, talvez por isso foram tão permissivos, né? Talvez por isso que não tentaram derrubar o Hitler antes, porque a expansão nazista freava o comunismo, né, na Europa Oriental. Então a Segunda Guerra é uma consequência dessas relações tumultuadas ali, né, da Primeira Guerra e do pós-guerra. E o Thiago disse com muita propriedade a nós que houve uma opção de parte da burguesia internacional, da burguesia mundial, da burguesia dos países centrais, que era, vá que esses comunistas se lancem pro lado de cá. Então vou mergulhar com os nazistas. O nazismo serviu durante um bom tempo para frear, já com a ideia do monstro comunista, que até hoje, né? Quando as pessoas votam nesse ou naquele, porque olha, os comunistas estão de volta. O cara não sabe nem conceituar o que é comunismo, mas tem medo de comunista, né? Mas enfim. Então a gente tem uma mapinha aqui, ó, para vocês entenderem o que tá o mundo aqui no contexto da Segunda Guerra Mundial, tá? No contexto da Segunda Guerra aqui, olha só, regimes fascistas, pegando a Alemanha, Áustria, Itália, tá? Isso aqui é na véspera da guerra, tá? Regimes autoritários, porque teve a Guerra Civil Espanhola, a ascensão, né, do salazarismo em Portugal, então a Península Ibérica também passando por isso, o leste europeu todo também em regimes autoritários, muitos deles de extrema direita, né? E a democracia cambaleando ali na França, na Inglaterra, na Escandinávia, e também vários desses países serão ocupados. Lembrando que a França, metade da França é ocupada pelo nazismo e a outra metade colabora com o nazismo. Não vai achar que esses países democráticos aqui, todo mundo é antifascista. Não. Há muitos, inclusive, colaboradores, admiradores do fascismo alemão. Nós sabemos que hoje muito regime fascista, muito regime autoritário flerta com fascismo. Só não aplica porque, sabe, é outro tempo da história da humanidade. Imagina aqui, moçada. Olha aquelas regiões amarelas ali. E a região verde. É um passo. É um detalhe na guerra, no conflito. Pronto. A Rússia não lutou como deveria, não tem o comandante inverno lá. Já era. Então, assim, ó, a gente pegar esse mapa e colocar esse mapa em 1943, tudo é verde. 1943, todo mundo está sendo dominado aqui pela Alemanha, né, e pela Itália. Claro que a Alemanha é a que protagoniza esse imperialismo todo. Mas enfim, terminando a Segunda Guerra, começamos outra coisa, Mal. Então começamos a Guerra Fria. A famosa guerra. E a Guerra Fria é um evento das relações internacionais e, a gente está chegando agora na parte já final da aula, talvez a Guerra Fria seja, da habilidade 7, a guerra mais presente, né? Com charge, com imagem, a crise dos mísseis, a própria conflito dentro do bloco. As relações dentro do bloco, a Cuba dependendo da União Soviética, da Rússia, assim por diante. Pois bem, a Guerra Fria, moçada, na verdade, a divisão do mundo continua sendo uma divisão no sentido longitudinal, né? Claro que não é uma linha absoluta, mas tu vai ter o lado oriental, tu vai ter a União Soviética, e que os países, a União Soviética era formada por 15 países quando chega a 1940. É criada com um pouco menos de 12, em seguida vira 12 e vira 15. Mas boa parte dos países do leste europeu ainda não são socialistas. Entre eles a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Albânia, a Alemanha, que vai ser dividida nesse contexto, a República Democrática da Alemanha, mas que começam a se bandear. Então aumenta o número de países socialistas. Eu tive um professor que disse assim, ó, que durante a Guerra Fria, a metade da população mundial vivia num país socialista. A metade da população mundial. Bom, pega a China, né? E 30% dos países do mundo eram países socialistas durante a Guerra Fria. Hoje, a gente vai dizer que tem 3 países socialistas, assim mesmo podemos discutir. Coreia do Norte, Cuba e China.
Dá para discutir se realmente são socialistas, né? E o que é o socialismo? Se alguém realmente foi. Mas dentro do contexto dessa noia chamada Guerra Fria, tu tem um conflito entre Oeste e Leste. O Oeste, liderado pelos americanos, os países da Europa Ocidental, que foram defendidos pelos americanos e fizeram uma parceria, o dia D e a derrocada do fascismo, e o Leste, União Soviética e o chamado Bloco do Leste Europeu, boa parte dos países da Europa Oriental. Um mundo bipolar, que tu vai ter uma imagem, uma figura chamada Cortina de Ferro. Pode avançar um pouquinho, Tiagão. A Cortina de Ferro, ela vem desde lá da Finlândia, pega lá o Mar Báltico e vem até a Península Balcânica. Toda essa região verde são os países da Europa Oriental que alinham com a União Soviética. A Iugoslávia que é um... A Iugoslávia é neutra, embora seja socialista, eles não alinharam. A Iugoslávia e a China são países socialistas, se mantiveram... A China depois de 62, né? Mas neutro nessa confusão toda. Então tem dois grandes blocos. Uma noia, uma guerra fria cultural, que o Thiago fala para nós da habilidade 15, uma noia de duas superpotências hegemônicas, em que, claro, que não existia um equilíbrio de forças, né? A União Soviética foi sempre mais reativa. Se pegar o Pacto de Varsóvia, acontece um pouco depois da OTAN. Se tu pegar o Comecon, é depois do Plano Marshall. Primeiro vem o sistema Bretton Woods, depois que eles se organizam por lá. Sempre o Ocidente ditando o militarismo e o Oriente respondendo a isso. É importante até olhando para esse mapa aqui, ó, gente, porque a gente acaba achando que bipolaridade significa equilíbrio. E não, tá? Não há equilíbrio. Tanto é que alguns autores chamam a Guerra Fria de Pax Americana. Os Estados Unidos nunca foi tão poderoso e nunca teve tanta força sobre o mundo. Os Estados Unidos tem todos os recursos, controla todos os oceanos, tem forças militares e bélicas, assim, né, imbatíveis na Guerra Fria. Claro que vai ter uma outra força. Quer dizer, tem um outro polo, com outra ideologia, mas que não é equivalente. Tá? Por mais que a União Soviética seja muito poderosa, tenha uma ciência muito de ponta, principalmente na década de 50, década de 60, depois começa uma estagnação, né, nos anos 70, 80, mas nas primeiras décadas a União Soviética faz frente aos Estados Unidos na ciência, em outras áreas, mas na geopolítica global, tu vê por esse mapa mesmo, a força americana é maior, tá? Olha só, essa região roxinha aí, são as áreas são satélites da União Soviética. Os países da Europa Oriental, lá no meio a Mongólia, e depois ali o Vietnã, e depois Angola e Moçambique, e Cuba é um país, embora seja também tem uma dependência, né? Hegemonia russa. Então, assim, sobre relações internacionais, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, a gente vai ter uma corrida armamentista espacial. Isso o Enem gosta de mostrar, né? A Guerra Fria foi para o espaço, literalmente, né? Essas nações começam a competir através dos seus planos da engenharia espacial, os Estados Unidos com os projetos Apollo, né? E a União Soviética com uma série de projetos Sputnik, né? E manda o Yuri Gagarin, né? O primeiro astronauta, e a União Soviética é um consenso, né? Que a União Soviética venceu a corrida espacial porque ela foi muito mais pioneira que os Estados Unidos, tá? Eu sei que eu tô num debate sobre isso, os Estados Unidos vai dizer que não, porque chegou na Lua, venceu a corrida espacial. Isso é um debate, tá? Há muitos historiadores muito sérios, muito importantes, vão dizer que o protagonismo soviético é maior e que seria um erro achar que, porque os Estados Unidos esteve na Lua, talvez tenha vencido do ponto de vista da propaganda, né? Mas, de fato, o que a gente tem né, uma ciência de satélites, etc., tudo é muito soviético. E também, como que isso tudo se dava através das zonas de influência, que é algo que aparece bastante na prova. Qual é a zona de influência norte-americana, como ela vai agir ali, lembrando que o golpe militar no Brasil tem a ver com essa ideia de zona de influência, que as tensões entre Estados Unidos e Cuba tem a ver com esse conceito de zona de influência, que a intervenção dos Estados Unidos lá, né, na Guerra do Vietnã, essas guerras todas aqui, ó, tem a ver com a ideia de zona de influência, né, Mal? Moçada, assim, é uma disputa de narrativa, né, o que o Thiago narrou para nós. Nós temos uma narrativa do Ocidente. A gente tem a narrativa do lado de cá. Nós tínhamos filmes com super-heróis americanos, né? O próprio Rambo, tinha um representante, um robô que lutava pelo lado russo lá, tomou uma pauleira do Rambo no final da fita lá. Então a gente tem uma narrativa
do lado ocidental. Tem outras verdades que talvez a gente não tenha acesso, mas que leva a crer que a União Soviética venceu essa disputa. A crise dos mísseis, em 62, foi o período áureo desse contexto todo, né? Tem uma questão da prova, que os dois presidentes estão sentados em cima do míssil, né? Aí o telefone direto, e aí Cuba vai aliar com os americanos, aliar com o soviético, colocam umas armas apontando para os Estados Unidos. Foi o grande momento, talvez o mais tenso da Guerra Fria. E as áreas que resolveram internamente, resolveram não, mas que tiveram conflitos de países que vão alinhar com a proposta soviética. A Guerra da Coreia, 50 a 53, vem a paz, mas até hoje a treta é grande. A Revolução Chinesa em 49, Revolução Cubana em 59, e a própria Guerra do Vietnã, que durou aí 12, 13, 14 anos, começou com a França, passaram para os americanos, que dominaram um bom tempo, mas tomaram um pau por desconhecer o mundo tropical e a geografia da região. E aí avançando um pouquinho aqui, gente, lembrando que há, dentro das relações internacionais, alguns pontos de união entre os Estados Unidos e União Soviética. E um dos raros pontos de união é o final da guerra. A Conferência de Yalta, tu tem aqui na fotinho, ó, aqui na esquerda o Churchill, no centro o Roosevelt e aqui no outro canto Stalin, né? Então os três personagens principais aqui do final da Segunda Guerra Mundial unidos no combate ao nazismo, né? E aí a criação da ONU também entra dentro dessa lógica, claro, agora só do lado, né, capitalista, norte-americano, mas de criar organismos para evitar, pelo menos, conflitos e uma governança global, né, Mal? Essa conferência de São Francisco cria a ONU, né? E aí já cria com os estados signatários e assim por diante. A Conferência de Potsdam vai dividir a Alemanha, aquela coisa toda, o Muro de Berlim vai surgir em 61, 62, mas aí são conteúdos clássicos que tu tem nas aulas de história, já teve 500 vezes sobre isso, né? E aí, Mal, a gente chega lá, né, com a nova ordem mundial. Chegando aí, essa aula é longa, tá? Essa é a aula mais longa. Estamos nos desculpando por estar alongando, mas não tem. A gente até dividiu em 2 aulas de 30 minutos. Mas o medo que vocês cansassem na primeira e não fosse pra segunda. Né? Então já tá no embalo. Então, o final da Guerra Fria é o final de um modelo de relações internacionais, do mundo bipolar. A crise soviética, a estagnação econômica, uma série de fatores levando a gastos militares, guerra do Afeganistão, escândalos de corrupção, desgaste econômico, social, político, perestroika e glasnost, né, tentando abrir economicamente e politicamente. 89 cai o muro, 90 unifica a Alemanha, 91 acaba a União Soviética. Então, com o fim da Guerra Fria, nasce um mundo multipolar. Nasce um mundo muito protagonizado pelos Estados Unidos, mas agora diferente. É um mundo que perde aquela ideia de divisão de cortina de ferro, né, o lado de lá, o lado de cá, e agora tem um mundo globalizado, um mundo multipolar, que no início havia uma esperança, né, de um mundo mais em paz, de um mundo... Imagine, ó people, imagina um mundo sem país, somos todos irmãos. Para. Eu acho importante a gente resgatar, porque isso é significativo no debate político hoje, né? No voto que tu vai dar. Tem uma grande crise do capitalismo em 73. Essa crise do capitalismo em 73, ela vai fazer com que o mundo ocidental se ferre. Depois do milagre econômico, depois dos anos dourados do capitalismo, fracassaram. Já era, mas tem muito dinheiro sobrando e tal, se ferraram. Quando vem a crise do petróleo em 73, o valor do barril aumenta, uma grande onda inflacionária, não tem investimento em produção. O que o Ocidente diz? Que o culpado por todos esses males que o capitalismo está vivendo é do Estado. É do Estado protetor, é do Estado que cuida do pobre, é do Estado que desenvolve políticas públicas, é em última instância do keynesianismo. Qual é a saída para Ford acompanhar a Toyota lá do Oriente? A saída é tirar essas vantagens dos trabalhadores. É um Estado menos Teresa de Calcutá, menos benevolente, e o Estado mais duro. Quem puder que compre, quem puder que se aposente, quem puder que faça seu plano de saúde. E aí vem o mundo do neoliberal. Vamos tirar o poder dos Estados. O Estado tem que ser o Estado mínimo. Eu não tenho mais dois lados da economia, porque a União Soviética faliu. Os americanos entraram em crise também. Agora eu tenho vários blocos regionais. O mundo multipolar. A famosa nova ordem mundial.
blocos econômicos regionais, que a gente estuda muito em História e Geografia, neoliberalismo tal de Estado mínimo, globalização da economia, o mundo é uma coisa só, o mundo é uma grande aldeia global. O consenso de Washington, que aparece uma imagenzinha, em 89, quando Bush pai, o presidente Bush, reúne 43 países e dizem: quem não está comigo, quem não aplicar o neoliberalismo é meu inimigo. No Brasil teve o Collor, o FHC, na Argentina teve o Menem, no Peru teve o Fujimori e vários outros líderes locais, líderes regionais, líderes das nações periféricas, vão implantando a privatização, o Estado mínimo e falta de políticas públicas e assim por diante. E, na verdade, sim, gente, esse fenômeno contemporâneo, né, de blocos econômicos é um fenômeno onde os países se dão conta que nesse mundo globalizado a gente precisa se unir para defender o nosso. Né, os países da América Latina vão criar o Mercosul e vão pensar, bom, vamos tentar fazer um acordo aqui com a União Europeia, com outro bloco lá, pra gente tentar, porque um país sozinho vai se enfraquecer com essa nova, né, com esse novo regime global. É necessário uma união. Imagina a Europa, países isoladamente, pega o PIB da Itália, o PIB da Espanha, o PIB de Portugal, o PIB da Grécia, são PIBs pequenos, né? Agora, se tu unir esses países, se tu criar uma moeda, né, única, se tu criar uma governança, né, de vários, bom, a gente começa a ter chance, né, de negociar. Tiago, quando a Europa tinha 15 países, isso em 95, olha só, 15 países, e era Inglaterra, França, Itália e tal, o PIB da União Europeia, quando foi constituída a União Europeia em 95, era menor que o PIB norte-americano. Então, se eu não me unir, eu tô ferrado. Aí surgem os blocos econômicos, os blocos regionais, Mercosul, o NAFTA, mas também a União Europeia, também a CEI, também o CAFTA e outros tantos. Vai surgir nesse contexto o G20, os BRICS vão se organizar, mas isso tudo é assunto da habilidade 9. São organizações econômicas e políticas que a gente pontua os mais importantes. Então, assim, gente, e aí vamos na 1 aqui. Essa aula foi a mais longa de todas, porque ela tinha que ser a mais longa de todas. A gente falar de relações internacionais é algo que nos toma muito tempo, porque, claro, a gente quer mostrar um volume de conteúdos, mas não se preocupem, tá? Porque o teu entendimento de história, de geografia, ele não precisa ser no detalhe. Tu tem que fazer reflexões, tu tem que entender conceitos. Importante saber o que é um bloco econômico, o que é uma zona de influência na Guerra Fria, saber entender o que é o conceito de neocolonialismo, saber qual é a relação entre a crise de 29, por exemplo, e a expansão nazista. Tudo isso que a gente comentou hoje é bem presente na prova, né, Mal? É isso, moçada. Desculpe a aula alongada, mas temos certeza que falamos o que era mais importante para tu ter uma noção do mundo assim, sabe? Passou por isso, quem é que mandava, por que mandava, qual o interesse, por que a crise, qual a alternativa. Estudando com calma e montando teu roteirinho aí, tem certeza que a questão da prova não vai te assustar. Isso é estudar pro Enem. Isso é se qualificar para pegar a verdade que o enunciado vai te apresentar e a partir dali tu dizer é comigo. Feito. Valeu, gente. Até a próxima.